Salve, rapaziada, firmeza? Agora nós vamos falar sobre o levantamento terra e, claro, a inclusão dele nos sistemas de treino do bodybuilder. O que acontece? É muito comum, nós sabemos que a maioria dos atletas aqui no Brasil, né, tem o conjunto ali dorsal fraco, justo. E muita gente culpa, né, a fraqueza da dorsal desses atletas, eles atrelam isso à falta de levantamento terra pesado. Tem alguns poréns aí, tem alguns porquês, tem um sim e tem um não, justamente. Nós powerlifters, nós usamos o levantamento terra porque ele é uma das modalidades competitivas em que a gente representa o nosso esporte. O levantamento terra, biomecanicamente falando, né, ele tem ali como principais motores os nossos membros inferiores, incluindo quadríceps, glúteo, posterior. Ok. Durante o lockout, que é a finalização do movimento, nós temos ali a atuação do glúteo, eretores da espinha e uma poderosa contração isométrica da grande dorsal. Ok, nós sabemos que no hall dos tipos de contração, a contração isométrica é a mais vadia, a mais pobre no quesito hipertrofia. A contração isométrica, ela tem uma determinação muito simples. É uma aplicação de força onde não existe movimento. Existe sobrecarga, mas não existe movimento. Se não há movimento, não há mecanotransdução. Por isso o potencial hipertrófico é extremamente baixo ou quase nulo. Ah, Ferro, mas a sua dorsal, ela é enorme, ela foi construída com levantamento terra. Foi. Só que ela foi construída com 13 anos de levantamento terra pesado. 13. Não um, não dois, não meses, não semanas. Anos. Entendem? Então, adicionar o levantamento terra na rotina do seu bodybuilder agora não vai fazer muita diferença. Agora, daqui a 3, 4 anos, isso vai fazer diferença, sim, no aspecto denso da dorsal, que é o que a maioria dos atletas aqui no Brasil carecem. Já lá fora, nós temos o próprio Arnold, Coleman, Dorian. Atletas esses que tinham estruturas dorsais absurdas, porque faziam levantamento terra, sim. Arnold era powerlifter, Ron Coleman era powerlifter, Franco Columbu era powerlifter, o próprio Chris Bumstead era powerlifter, treinava powerlifting desde muito jovem, então são anos de trabalho com o levantamento terra. Não significa que colocar o levantamento terra na rotina de um bodybuilder agora, seja ele quem for, pro, amador, seja lá porra que for, vai resolver esse problema em pouco tempo. Porque nós não estamos falando de pouco tempo, estamos falando de anos trabalhando para que haja alguma sinalização hipertrófica. Então não é a coisa mais simples do mundo, não é. Tão simples também não é em um curto espaço de tempo. E esse é o ponto, é muito por isso que a gente entende que o levantamento terra ele não vai salvar a dorsal de atleta nenhum em pouco tempo. Isso é uma concepção errônea das pessoas em acharem, primeiramente, que o levantamento terra é um movimento para as costas, porque por si só, se eu falar para você levantamento terra é para o glúteo, eu estou sendo um babaca. Justamente porque eu estou reduzindo a magnitude, né, a proporção de trabalho do levantamento terra a uma cadeia muscular. Quando o próprio levantamento terra ele tem ação no quadríceps, no posterior, no glúteo, nos eretores da espinha, na grande dorsal, no próprio trapézio. Trapézio, ó, é esse músculozinho aqui, ó, que eu nunca treinei, mas faço levantamento terra. Lembrando do fator anos de trabalho. Então, dizer levantamento terra para as costas ou para o glúteo, o que seja, é uma falta de respeito com o levantamento terra. A gente está reduzindo a magnitude, né, da capacidade de trabalho desse movimento em particular. Então pensem no seguinte, realmente para o bodybuilder, às vezes não compensa fazer levantamento terra a curto prazo. Levantamento terra vai dar aquele aspecto mais denso à dorsal do atleta, sim, com anos de prática, não com meses, não com semanas, não com dias. Mas tem aqueles atletas brasileiros que gostam de pôr levantamento terra, principalmente nos períodos de off. Os bodybuilders que trabalham comigo também colocam levantamento terra diretamente dentro dos períodos de off.
ajuda bastante eles no desenvolvimento dos isquiotibiais, do próprio quadríceps, glúteo e da dorsal em uma escala extremamente menor. Tão extremamente menor que eu até mordi a língua aqui, porra, pra falar sobre isso, caralho. Enfim, essa é a grande questão, essa é a diferença do levantamento terra, do powerlifter e do bodybuilder. Lembrando, senhores, que meio levantamento terra também não tem maior ação na dorsal, só tira um pouco da ação, né, dos nossos quadríceps, dos nossos posteriores, do glúteo, e foca um pouco mais nos eretores da espinha e, claro, na contração isométrica na grande dorsal, que em curto período de tempo significa nada. É uma informação um pouco impactante, eu acho, mas que muita gente precisa ouvir. Tamo junto, meus queridos, é nóis e até uma próxima.